Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos aqui mais uma etapa da nossa série da Ceia do Senhor e celebrações, né? E a ceia com pão e vinho. E hoje nós vamos voltar lá na Páscoa. Nós começamos na celebração de Melquisedeque, agora andamos aí 500 e tantos anos adiante e vamos à primeira Páscoa, que ela é uma celebração importante que marca, né, a forma que deveriam ser feitas as próximas, as outras celebrações, e nos traz informações importantes que nós queremos compor com vocês até chegar lá no final, né, e chegarmos ao veredicto de como isso deve ser feito e precisa ser feito, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó, Êxodo capítulo 12, versículo 11. E assim tereis de comê-lo cingido vossos lombos, calçados os vossos pés, e vosso bordão em vossa mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Bom, então aí estamos com a primeira Páscoa, é uma celebração que foi estabelecida, instituída por Deus, essa ainda no Egito, né? Essa primeira Páscoa, nós vemos aí o cordeiro e o pão, né? Não vemos a figura do vinho aí nessa primeira Páscoa, mesmo porque o vinho é uma representação do sangue do cordeiro, e o sangue do cordeiro nesse caso aí tinha que ser aplicado nos umbrais, né? Então ele não apareceu o vinho aí, mas aparece na instituição da Páscoa oficial no livro do Levítico 23, tá? E já aparece o cordeiro, aparece o pão e aparece o vinho nas celebrações, tá? Em Levítico fala que a sua oferta de alimentos será de 2 dízimos de flor de farinha amassada com azeite para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação, aí o vinho, será de vinho 1/4 de hin, tá? Então essa foi a instituição da primeira Páscoa, né? A primeira Páscoa que foi celebrada, instituída no Egito, tá? Veja que as celebrações, elas visam buscar a presença de Deus, como falamos no outro vídeo. Aliás, assistam o outro vídeo lá e peguem a sequência aí, tá? Elas têm um motivo para elas serem feitas dessa forma. Então, quando o homem celebra, quando o homem busca, ele busca a presença de Deus. Inclusive, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a presença de Deus e sua busca, que vai ser o próximo, usando os símbolos do tabernáculo, tá? Mas aqui nessa celebração, ele pegou essa celebração como modelo, tá? O Senhor pegou essa celebração como modelo. Como ela é a primeira de uma série de celebrações, ele pega a Páscoa como modelo. Por isso eu vou dar uma paradinha aqui na Páscoa, mas eu vou explicar essa a alteração dela no final, na ceia da nova aliança, tá? Mas aqui nós vemos a aproximação de Deus, o homem querendo se aproximar de Deus, e aqui no caso era através do sacrifício, né, do cordeiro, que tem um símbolo para nós também, né? E isso nos remete, simboliza o arrependimento, a gratidão, a consagração, o pedido de perdão, tá? Os sacrifícios, né, eles têm uma razão de ser, e a razão é essa aí, tá? Veja que as celebrações, deixa eu repetir isso, eu falei no outro vídeo também, as celebrações, elas precisam de um motivo, elas precisam de um objetivo, vamos dizer assim, tá? Então cada uma delas tem um objetivo, como eu vou mostrando para vocês aqui adiante, tá? Bom, nesse caso aqui, na Páscoa, o Senhor deu instruções específicas, né? Que cada família tinha que sacrificar um cordeiro, isso tem um símbolo muito grande por causa do Cordeiro de Deus. Passar o sangue do cordeiro nos umbrais, na verga da porta, isso tem um símbolo muito grande também, que é o derramamento do sangue do cordeiro. Comer a carne do cordeiro junto com pães sem fermento e ervas amargas,
né, que também tem um simbolismo grande que vai ser, tudo isso vai ser explicado nos outros vídeos. Veja, por conta disso, desse tanto de símbolos, é que eu me propus a fazer isso em várias etapas, tá? E permanecer pronto para partir, né? Ficar ali de prontidão para ir a qualquer momento para o Senhor. Veja isso, a libertação da escravidão parece simples e todo o processo, mas tudo tem uma representação. Né? Representa a libertação da escravidão, né? A salvação pela substituição, aí morre um cordeiro no lugar do primogênito. Deus decidiu que ia destruir os primogênitos do Egito, todos os primogênitos. E estava lá o povo de Deus no meio. Então, para que eles não morressem também, porque eram os primogênitos que deveriam morrer, então ele aceitava esses primogênitos ser substituído, porque todo primogênito é do Senhor, por um cordeiro. Esse símbolo continua em outra ocasião, né, que vou, se for o caso, explicar para vocês. Tem outro sentido isso também. Tá? Então, a salvação pela substituição. Então, morreu o cordeiro ao invés de morrer os primogênitos ali do povo de Israel, enquanto que do Egito morreu todos os primogênitos. Tá? Uma aliança, né, que representa essa Páscoa representa uma aliança, uma memória permanente. É uma memória que não vai se esvair, ela é permanente, tá? Ela é eterna, como vou mostrar para vocês. Bom, a gente vê pelos tipos de sacrifícios que havia no passado qual era a sua motivação, qual era o seu objetivo. Temos o holocausto, que vocês estão vendo aqui, que é uma dedicação total a Deus. Temos o sacrifício pelo pecado, que é um pedido de purificação, né? uma espécie de purificação. E o sacrifício de comunhão, que era uma celebração de gratidão, né, de ação de graças. Tá? Então, veja aí, é nesse sentido aí, né, que nós nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos de Deus para quê? Celebramos a Deus para quê? Para nos aproximar dele, para purificação, para pedir perdão, para gratidão, comunhão, né? Então, os motivos também nos levam à celebração que temos hoje, que deveríamos ter pelo menos, tá? Então, nós vemos, se atualizarmos isso para Brit Hadashah, que é a nova aliança, nós vemos que a verdadeira aproximação vem de quê? Vem de seguir os seus ensinamentos, no caso lá tinha que seguir as ordens específicas, né? Buscar a justiça, né? Praticar a justiça, viver com retidão, que é mais ou menos a mesma coisa, amar o próximo. Então tinha esses motivos aqui, a aproximação de Deus. Então o homem se aproxima de Deus, né? E nessa aproximação ele busca a justiça de Deus, ele busca viver com retidão e assim por diante, tá? Tem uma coisa interessante aqui, porque eu estou falando de celebrações futuras desde lá do passado para vocês. Por quê? Êxodo, capítulo 12, no mesmo capítulo da Páscoa, 12, versos 26 e 27, e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor. E eu pergunto para vocês, gente, quando seus filhos perguntar que culto é este, o que nós vamos responder? Nós estamos celebrando a Páscoa, e se nós estamos celebrando a Páscoa, nós vamos poder responder que culto é esse? Então são respostas que precisam. Não, mas isso aí era lá no Velho Testamento. Aí está falando de celebrações futuras. Quando no futuro os vossos filhos vos perguntar. Além disso, essas celebrações elas deveriam ser perpétuas. Olha capítulo 12, versículo 14. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Não vamos celebrar da mesma forma que celebrou no Egito, porque
o cordeiro que morreu lá, nós temos o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a gente vai fazer a atualização disso aqui. Mas a Páscoa não foi excluída, a Páscoa não foi exterminada. E eu estou falando da Páscoa porque o primeiro foi pego como exemplo aí na Bíblia, tá? E tem todas as celebrações, ainda que estamos em dívida com o Senhor. Então, precisamos observar isso, né? O que aponta isso? Qual que é a função disso? Entender isso para que a gente possa celebrar. Para clarear a sua memória também, você que já conhece a palavra, quem não conhece fica sabendo hoje, né? Que essas celebrações, elas são, todas essas lá do AT, elas são sombras de coisas futuras, né? Olha aí Colossenses 2, 16, 17 que eu coloquei aí, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou sábado. Isso aqui são as celebrações, tá? Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todas aquelas celebrações, aquela Páscoa lá, que o cordeiro morria, passava o sangue nos umbrais, ela aponta para um cumprimento dessa celebração em coisas futuras, né? No Cordeiro de Deus e tudo. Então todas elas têm um motivo, todas elas têm um cumprimento no NT. E é isso que a gente precisa ficar atento, se nós estamos fazendo as coisas do jeito que Deus espera que nós façamos, tá? Olha lá, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como de um cordeiro. Então, ele usa aquele cordeiro lá para exemplificar o sacrifício perfeito de Jesus, de Cristo, do Messias enviado, tá? Para que nós pudéssemos celebrá-lo, para que nós pudéssemos ter comunhão com ele, tá? Bom, passando isso, então, nós na nova aliança, nós temos aí em 1 Coríntios 5, 7, Jesus é o nosso cordeiro da Páscoa sacrificado, tá? O cordeiro que foi sacrificado. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o cordeiro da Páscoa aí, tá? Porque Jesus é a nossa Páscoa. 1 João 5, 7 fala, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, que eu estou tentando te explicar aqui, que a nossa Páscoa aqui tem conexão com a Páscoa judaica, com a Páscoa lá do Egito, né? A Páscoa do povo de Israel. Então, aquela Páscoa lá apontava para essa Páscoa aqui. Então, uma é a celebração de lá, outra é a celebração daqui, mas é a mesma coisa, ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado. E eu só peguei a Páscoa porque a Bíblia usa a Páscoa como um exemplo, tá? Ela é um exemplo. Tem outras celebrações que eu vou desmistificar aqui para vocês, né? Vou facilitar um pouco para vocês. Não vou ensinar, vou facilitar, tá? Então, no Novo Testamento, então nós temos Jesus que é visto como o caminho de acesso direto a Deus, né? A partir disso, nós não precisamos mais de sacrifício de animais, não precisa sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado. Mas quem disse que não precisa do pão e do vinho? A relação com Deus se torna pessoal, espiritual, mas ele exige essa celebração, que tem um significado espiritual também. É essa ponte aí, né? A celebração passa a ser marcada por ações de graça, comunhão e amor que precisa ser bem definida. Precisa ser bem explicada, né? Precisa ser celebrado isso, eu tenho que celebrar isso, tá? Então, no caso aqui, as celebrações em geral, elas seguem esse quadro que eu coloquei para vocês aqui. Ela tem um significado passado, presente e futuro. Pega a ceia, né? Olha pela ceia, porque as outras celebrações vão ser assim também. Vou relembrar isso para vocês nos próximos vídeos. A ceia, ela aponta para o passado, tá? Do cordeiro que morreu lá, né? Que foi sacrificado lá no nosso lugar para que nós fôssemos salvos. No presente, fala da comunhão, né? Da comunhão dos santos, a comunhão que temos que ter uns com os outros. E para futuro é a esperança da volta, né? Do cordeiro que foi morto, mas que virá, que vai retornar.
tá? Isso tudo eu fiz com base em Isaías 41:22, que está aí na tela para vocês, né? Coisas passadas e coisas futuras. Essas celebrações, elas nos fazem lembrar o que passou e esperar o que vem adiante, tá? Todas elas. O que nós vemos nas celebrações é uma diferença entre, né? Nós vemos de um lado os meus irmãos judeus que celebram, não nos moldes, ou tentam celebrar, porque nem isso conseguem fazer, porque não tem o templo, né? Tenta celebrar nos moldes do Antigo Testamento, e nós vemos os crentes, os evangélicos, os servos de Jesus, celebrando e discriminando, né, porque não entendem o motivo lá do Velho Testamento, e acaba não cumprindo com as regras no Novo, né? Acaba fazendo isso de forma superficial. Então erra-se de cá e erra-se de lá. E na verdade estão todo mundo falando a mesma coisa, só precisamos juntar essa revelação bíblica aí para que nós possamos aprender a celebrar. Todo o motivo que eu vou fazer aqui com vocês é para que a gente possa celebrar juntos, para que a gente aprenda a celebrar com júbilo ao Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.